vamos dar um passo adiante. Hebreus 5 versículo 14 diz que uma marca da maturidade é ter os sentidos treinados para discernir o bem e o mal. O tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar podem ser treinados para nos ajudar no processo de discernimento. Podemos não apenas reconhecer a presença de Deus com o nosso corpo, mas esses sinais físicos deveriam nos ajudar a discernir o bem e o mal. Naquele domingo de manhã durante a adoração, meu espírito não estava me dizendo nada sobre a mulher que estava diante de mim, mas a temperatura do ar me transmitiu a mensagem. Infelizmente, a maioria dos cristãos não presta atenção alguma ao que acontece a eles fisicamente quando Deus aparece. Eles estão focados unicamente no lado intelectual ou emocional das coisas. Eles ignoram um dos sistemas que Deus nos deu para percebermos o que está acontecendo na dimensão do reino. Tenho novidades para você. O primeiro idioma de Deus não é o português. Ele se comunica conosco de várias maneiras, pelas impressões do coração, através de imagens mentais, de sentimentos, de emoções e de sensações físicas. Quando ignoramos os nossos corpos, estamos, pelo menos em alguns momentos, ignorando a voz de Deus. Isso é importante porque quando negligenciamos os sinais físicos do reino, podemos perder o que Deus está fazendo. Às vezes, Jesus passa pelo nosso barco e não pretende entrar no barco, falando de forma figurada. O Evangelho de Marcos diz: E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Marcos 6 versículo 48. Jesus faz isso para que saibamos que ele está por perto, mas a única maneira de ele entrar no barco é se pedirmos isso com firmeza. Ele se coloca ao alcance, mas não faz disso algo automático. Se não percebermos que ele está ali, perderemos a oportunidade. Se os discípulos quase perderam a deles porque alguns pensaram que ele fosse um fantasma, quanto mais nós, que confundimos o que vemos e percebemos fisicamente com os nossos sentidos, perdemos oportunidades de estar com Jesus. Nestes dias, tenho visto muitos cristãos se abrirem para as formas como Deus fala. Eles estão percebendo o que ele está fazendo, chamando por ele para que ele entre no barco. Eles estão entrando na aventura que diz: quero que todas as partes do meu ser sejam utilizadas por Deus, para que eu possa ser útil em todas as situações. Um dia será normal para todos os cristãos discernirem o reino com os seus 5 sentidos. Mas para chegar lá, temos de treinar os nossos sentidos. O que você sente? Os pilotos, quando estão aprendendo a voar, testam a si mesmos em simuladores de voo com a cabina pressurizada como se estivessem a 12.000 metros de altura. O instrutor começa a retirar o oxigênio gradualmente para que o piloto em treinamento possa reconhecer e observar o que acontece com o seu corpo quando o avião está perdendo oxigênio. Cada corpo reage de modo diferente. Para algumas pessoas, os pelos dos braços ficam sensíveis. Para outras, os ouvidos unem. Para outras, os músculos das pernas doem. O importante é se familiarizar com a maneira como seu próprio corpo reage para que, se as máscaras de oxigênio não caírem adequadamente, eles possam reconhecer por meio dos sinais físicos que estão perdendo oxigênio. Como você reage quando Deus entra no lugar de uma forma especial? Como você manifesta a presença de Deus? Como você sente ou percebe Deus quando ele está se movendo ao seu redor? Você precisa saber a resposta para essas perguntas para viver plenamente a vida cristã normal.